Olá, hoje é quinta-feira, 17 de novembro. O Senado Notícias está no ar. A equipe de transição do governo eleito se reuniu nesta quarta-feira com parlamentares para apresentar o anteprojeto à PEC da transição. O texto retira do teto de gastos o programa Auxílio Brasil. A equipe de transição apresentou o anteprojeto à proposta de emenda à Constituição, que prevê recursos para bancar alterações no programa Auxílio Brasil apresentadas durante as eleições. Os novos gastos não estavam previstos no orçamento do ano que vem. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma concertação de qual seria o texto ideal, e na hora que nós tivermos a segurança de que aquele é um texto ideal, o ideal aqui é o possível e é aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado, então só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas. A reunião aconteceu na sala de audiências da presidência do Senado Federal. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, conduziu o encontro, que contou com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, e lideranças das casas legislativas. Qual é o meu compromisso como presidente da comissão? A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. O principal ponto da PEC é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, com a retirada das despesas do teto de gastos. Além desse valor, o governo pretende garantir no próximo ano o pagamento de R$ 150 por criança com menos de 6 anos, com as contrapartidas de vacinação e matrículas nas escolas. A sugestão de emenda constitucional que o governo está apresentando é que seria excepcionalizar do teto de gastos o programa Bolsa Família, que isso importa num valor total de R$ 175 bilhões de reais. Seria perene esse valor e umas pequenas modificações, também uma capacidade de investimento. Se o país, esse ano, por hipótese, que é uma coisa real, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, o país poderia, esse dinheiro hoje todo, por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país, né, para o serviço da dívida. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação, baseado em 2021, 6,5% de 2021, que daria um valor aproximado de 22, 23 bilhões de reais, mesmo que a arrecadação fosse extraordinária de 100 ou de 200 bilhões, uma arrecadação extra, não poderia aplicar em investimento, somente em investimento, mais do que 22 bilhões de reais. E são só 3 itens. E o último item, nós estamos aproveitando uma ideia da deputada Tabata Amaral, que é a autora da PEC 24, que excepcionaliza as universidades de serviços de convênios prestados, que elas possam ter receitas próprias, e isso, evidentemente, o lógico é que isso estaria fora do teto de gastos. Depois de apresentar a minuta da PEC no Senado, o vice-presidente eleito encontrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em seguida, retornou ao Senado para a coletiva. Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e as crianças. E as demais questões é doação, isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento, que está limitado, é receita extra, que pode até não ocorrer, mas se ocorrer, você vai poder utilizar uma parte para investimento. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família. Ponto.
cabe ao Senado e à Câmara discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição ainda no mês de novembro. Eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado. A equipe de transição do governo está sendo organizada em 31 grupos técnicos que vão debater temas como agricultura, assistência social, cultura, economia, educação e saúde, entre outros. Os líderes de cada grupo foram anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e ontem a presidente do PT, ex-senadora Gleisi Hoffmann, disse que hoje deve ser anunciado um grupo de parlamentares para acompanhar cada grupo técnico. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores participam da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se realiza em Sharm el-Sheikh, no Egito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi ao evento. Em entrevista a um podcast, o presidente do Senado expressou expectativa de que o novo governo enfrente temas sensíveis para uma boa gestão do meio ambiente e que, nesse sentido, poderá contar com o apoio do Legislativo. É importante que o governo se pronuncie a respeito de temas como licenciamento ambiental, como regularização fundiária, como projeto de agrotóxicos, como projeto de mineração em terra indígena, quais são os pontos que são a favor, quais são os pontos que são totalmente contra. Na nossa parte no Congresso Nacional, nós queremos ter alinhamento. Segundo Rodrigo Pacheco, com o Brasil fazendo o dever de casa, a tendência é que acordos em andamento sejam destravados, investimentos externos retornem e o país regresse aos trilhos do desenvolvimento sustentável. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo da União Europeia-Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer, e, evidentemente, organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. E aí nós vamos ter um grande desenvolvimento no país. A educação domiciliar foi tema de discussão na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A audiência pública é parte de um ciclo de debates sobre o tema. A nova modalidade de ensino está prevista em projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação agora no Senado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente e propõe a educação domiciliar. A audiência pública faz parte de um ciclo de debate sobre o tema. De acordo com a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a implementação da modalidade não é prioridade neste momento. Ela ressaltou que a pandemia deixou grande impacto na educação com a exclusão de crianças e adolescentes e a educação domiciliar poderia piorar ainda mais o quadro. A gente está vendo desemprego, fome, vulnerabilidade das famílias, casos de violência, abusos físicos, psíquicos, sexuais, e a gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir já o Plano Nacional de Educação, para garantir esse lugar emergencial, para olhar para esse debate, e não é o momento de aprovar uma nova política que vai exigir também orçamento para que ela seja implementada. E acho que vale também a menção de que o debate que foi feito sobre reabertura das escolas, sobre ensino híbrido, sobre educação remota, não quer dizer educação domiciliar, é diferente, né? Educação na escola, só que de forma remota, do que a educação domiciliar, a educação em casa. Alguns dos efeitos que aconteceram durante a pandemia são importantes para fazer o paralelo de eventuais riscos da não participação da escola na educação dessas crianças e desses jovens. Então, a gente teve declaradamente um aumento de casos de abuso nas casas com as crianças. A gente tem um outro estudo europeu recente de 2021, que mostra um aumento de condições deletérias às crianças na saúde mental maior nas famílias praticantes de homeschooling do que aquelas que voltaram às aulas em seguida durante a pandemia. Então,
Tem uma série de elementos que a gente precisa entender do que acontece na ausência da escola. Já outros participantes defenderam que muitas famílias querem praticar a educação domiciliar por acharem o ensino público de baixa qualidade e colocaram que a modalidade é um direito humano que merece ser legalizado e regulamentado. Essa é uma prioridade. Porque se as famílias têm esse desejo e os alunos estão se desenvolvendo e há uma questão aí que está faltando uma regulação, embora, como eu disse, eu considero que o espírito da legislação já vá na direção de permitir às famílias essa escolha, se está faltando regulação, é sim uma prioridade fazer essa regulação para que as famílias sejam tranquilas para educar os seus filhos no melhor do seu entendimento, com alguma supervisão, sim. Reconhecer a educação domiciliar como um direito negativo é reconhecer, antes de qualquer coisa, a liberdade dos pais. Assim, os pais têm liberdade para educar seus filhos em casa, tanto quanto têm liberdade para colocá-los na escola. E para aludirmos ao tema desta audiência, na escola pública, caso não tenham condições de custear a educação de seus filhos. Ou seja, não faz qualquer sentido falar em obrigatoriedade da educação domiciliar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.